Sejam todos muito bem-vindos a essa aula aberta do Invisible College. Privilégio estar com vocês aqui. Espero que todos estejam conseguindo me ouvir, todo mundo esteja me vendo bem. Vão dando boa noite aí, vão se apresentando para a gente saber de onde vocês são. Eu sei que eu tenho dois públicos diferentes aqui. Eu sei que eu tenho tanto os alunos do Olhando para Fora, porque hoje, conforme o guia de estudos, é uma aula marcada para o dia de hoje, especial para esses estudantes, mas também é uma aula que, para você que não está fazendo o curso, você vai entender corretamente. É uma aula com começo, meio e fim, e você vai poder aproveitá-la muito bem. E também sabem que hoje é um dia muito especial, porque, conforme eu anunciei também no guia de estudos, hoje é o dia que eu vou falar um pouco mais sobre o curso de política que nós vamos começar no mês que vem. Hoje é o primeiro pronunciamento meu, a gente pode dizer que é o lançamento desse curso que a gente deu o nome de Proteste, uma alternativa às polarizações políticas. E talvez é um dos temas mais delicados e tristes, muitas vezes, do cenário brasileiro. E a aula de hoje é justamente sobre isso. Por isso que é uma aula que está entre um curso e outro. E eu queria já deixar claro para vocês, para eu poder dar logo minha aula, que ao final eu vou dar mais informações sobre esse curso. E eu acredito também que a formação em política, ela deve andar de mãos dadas com questões a respeito de sexo, ciência e sociedade. Eu acredito que as questões de gênero, identidade e sexualidade, elas sempre são transformadas em questões políticas, elas são emparelhadas por diferentes tipos de ideologias, e o cristão, para ter uma formação completa nesses assuntos, ele precisa de ambos, ele precisa da formação dessas duas áreas. E eu tenho também um curso de sexualidade que eu quero falar para vocês. No final da aula eu falo uma oferta que eu quero dar para vocês, para aqueles que se inscreverem no curso de política, como que eles vão poder fazer o curso de sexualidade. Mas deixa eu dar minha aula, depois a gente entra mais nesse assunto. A aula de hoje tem como tema exatamente a despolarização, ou seja, o que é necessário fazer para a gente não desistir das nossas conversas políticas. Quais são os fundamentos, quais são os elementos mais básicos que vão nos permitir, cristãos genuínos, uma perspectiva genuinamente cristã, bíblica, da política, e que não nos permita desistir de conversar sobre isso. Porque eu sei que as polarizações entristecem um pouco esse tipo de conversa, elas fazem com que seja muito mais difícil a gente conversar sobre isso, mas eu vou mostrar para vocês que não é necessariamente assim. Mas antes de mostrar isso, eu quero falar um pouco dessa polarização. E para isso eu escolhi algumas figuras importantes na inteligência brasileira. A primeira delas é o Olavo de Carvalho. Talvez uma das pessoas que mais contribuiu para formar a fisionomia intelectual de uma parte dos brasileiros. O Olavo de Carvalho, que através de aulas e ensino, inclusive ensino online de filosofia, tem formado muitas pessoas que ocupam cargos hoje muito importantes dentro do governo, e nesse longo trabalho dele de docência remota, ele tem influenciado bastante vários grupos no Brasil, e seria ingenuidade não considerarmos o seu pensamento como formativo para pelo menos um lado da polarização. Nesse livro, escrito em 2013, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, que é uma reunião de artigos do Olavo de diversos lugares onde ele escreveu, e fica claro alguns pontos e como ele caracteriza essa polarização política e como fica evidente isso na sua própria argumentação. Eu queria citar alguns trechos e depois explicá-los. Veja o que ele diz. Qualquer palavra mais doce do que canalice que eu empregue para qualificar esse gênero de discurso me tornaria indigno da condição de escritor. Indigno, a rigor, da simples identidade funcional de jornalista. Pois, se há uma obrigação elementar do jornalista, é a de dar aos fenômenos que descreve a justa proporção que tem na realidade. E não há um só tratado sobre a arte da argumentação, de Aristóteles a Quintiliano, até Schopenhauer e Han Perelman, que não exclua da arte retórica, mãe do jornalismo, o uso daquele tipo de expediente malicioso, relegando-os ao lixo da erística, a arte de ludibriar o público, a retórica prostituída dos intrujões e dos canalhas. Então, de quem que o Olavo de Carvalho está falando com tantos adjetivos? Ele está falando justamente dos socialistas. É um artigo escrito, se eu não me engano, para o Globo, em 2011, e ele falando a respeito da visão progressista ou socialista da realidade. E ele basicamente caracteriza a forma dele criticar essa visão
visão política é a partir das suas construções argumentativas falaciosas. Ele usa uma série de adjetivos para falar sobre uma dialética defeituosa que se tem nas construções argumentativas desse povo que ludibriam e levam muitas pessoas na conversa, e ele vai chamá-los de canalhas. E ele vai continuar a sua argumentação dizendo que chamá-los de canalhas não é nem de longe expressão de um sentimento pessoal. É a justa e exata aplicação de um juízo consagrado entre os mestres da arte da argumentação. É o reconhecimento objetivo da intromissão de um linguajar fraudulento, que, se não pode ser eliminado das arengas da arruaceiros e demagogos, deve ser banido sem complacência de todo debate que se pretenda intelectualmente respeitável. Para terminar, a dimensão do mal que eles pretendem ocultar são tão colossais, ultrapassam de tal modo as medidas de humanamente concebível, que a Igreja, em sentenças papais proferidas ex cátedra, definiu o fenômeno como intrinsecamente diabólico, condenada à excomunhão automática. Qualquer católico que, por palavras, atos ou omissões, colaborasse com um monstruoso empreendimento. Então veja que o Olavo de Carvalho ele não poupa adjetivos para falar a respeito da falácia que existem nas construções argumentativas dos socialistas e quão grande é o mal que eles ocultam nesse tipo de construção intelectual, escondendo uma série de perversidades que os regimes ditos socialistas ao longo da história empreenderam no mundo. Então vejam que é uma crítica às visões mais progressistas da política, feito por um brasileiro, que chama bastante atenção para um critério, ele faz um juízo de valor a respeito disso, ele usa inclusive a Igreja Católica para falar a respeito de como ela condenou, através de uma série de pronunciamentos papais, qualquer um que se envolvesse com isso, justamente por causa do mal diabólico em que eles se escondem. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção aqui no uso de imagens religiosas para se falar de cada um dos lados da discussão política, porque o outro exemplo que eu vou dar logo em seguida também faz uso semelhante de linguajar religioso para qualificar e desqualificar o discurso da ideologia oponente. Mas o que eu queria que ficasse claro aqui para vocês é o tom da argumentação do Olavo de Carvalho. Todo o livro ele brinca muito com o conhecimento que ele tem da língua a respeito do que ele vai dizer, e, por exemplo, o mínimo que você deve saber para ser um idiota vem do termo grego idios, que é aquele que só está preocupado com ele mesmo, é o autocentrado, é o autopreocupado. Então você não ser um idiota é você preocupar-se com o bem público. E com isso o Olavo está querendo dizer que os canalhas, os que insistem numa retórica falaciosa e enganando os seus ouvintes, eles mantêm as pessoas numa idiotice política. Esse é o ponto da argumentação que perpassa quase todos os textos ali reunidos e que diz respeito à falta de diálogo possível com interlocutores que usam de uma retórica falaciosa. Esse é o ponto do Olavo de Carvalho. Eu queria chamar a atenção para um outro interlocutor brasileiro muito importante, que é a Márcia Tiburi, professor de filosofia por muitos anos na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje ela não está no Brasil mais, mas em 2015 ela escreveu um livro chamado Como Conversar com um Fascista. E ela também é um bom exemplo, um bom paradigma. Eu poderia ter pegado muitos outros, como por exemplo, além do Olavo de Carvalho, muitos outros dentro de um aspecto mais conservador e muitos outros além da Márcia de um aspecto mais progressista. Mas os dois movem muitas paixões no discurso político, porque tem muitas pessoas que também os sancionam e gostam do seu discurso. Bem, a leitura do livro da Márcia identifica alguns pontos interessantes também para a polarização, para a construção de um cenário polarizado na discussão política brasileira. Eu queria que vocês também reparassem estruturas análogas ao que o Olavo também falou. Veja o que a Márcia diz. O que chamo de fascista é um tipo psicológico político bastante comum. Sua característica é ser politicamente pobre. O empobrecimento do qual ele é portador se deu na perda da dimensão do diálogo. O diálogo se torna impossível quando se perde a dimensão do outro. O fascista não consegue relacionar-se com outras dimensões que ultrapassam as verdades absolutas nas quais ele afirmou seu modo de ser. Sua falta de abertura, fácil de reconhecer no dia a dia, corresponde a um ponto de vista fixo que lhe serve de certeza contra pessoas que não correspondem à sua visão de mundo pré-estabelecida. Então veja como ela
define o fascista? O fascista basicamente é aquele que perdeu as condições de possibilidade de dialogar porque ele não mais consegue reconhecer a alteridade, ele não consegue reconhecer o outro, qualquer um que pense, haja e acredite de maneira diferente dele próprio, e faz com que ele seja autocentrado e que seja um idiota, na linguagem do Olavo de Carvalho, alguém centrado em si mesmo. Então o fascista é alguém que, por causa das certezas que adquiriu, por causa da fé que colocou no seu conjunto fechado de proposições, não se abre para o diálogo com ninguém. Vejam como que as definições dos opositores de cada um dos dois lados são muito próximas, e o elemento necessário para eles que eles procuram reivindicar é justamente linguagem possível para diálogo. Por isso que eu dei o subtítulo dessa aula da gente não perder o diálogo sobre as questões políticas, porque ambos os lados estão à luz e estão procurando diálogo com outras facetas do discurso político, mas elas também reconhecem, cada um ao seu modo e cada um com as suas categorias, o que impede esse diálogo, chegando a lugar nenhum, uma vez que, enquanto uns chamam de canalhas e outros chamam de fascistas, descrevem exatamente a incapacidade de falar um dos outros. Veja o que a Márcia continua expondo no seu raciocínio. A outra pessoa é o que o fascista não pode reconhecer como outro. O outro é reduzido a uma função dentro do círculo no qual o fascista o enreda. Talvez como a aranha que vê na mosca apenas o alimento que lhe serve e que precisa ser capturado em uma teia. Mas essa imagem seria ingênua, pois o fascista é capaz de olhar para o outro com tanto ódio que até mesmo perde o senso de utilidade. O outro negado sustenta o fascista em suas certezas. O círculo é vicioso, a função da certeza é negar o outro, e negar o outro vem a ser uma prática totalmente deturpada de produção de verdade. Então veja como que o ódio passa a ser uma afeição política corrente quando a gente vai falar de pessoas com posições políticas diferentes da nossa. Ela descreve, então, o que se tornou muito comum desde as eleições passadas, desde, na verdade, do impeachment da Dilma. Os livros, inclusive, foram escritos mais ou menos nessa época, 2013, quando o impeachment estava acontecendo, 2015, quando ele já tinha acontecido, e uma grande organização de forças contrárias ao governo progressista estavam se organizando para que pudessem, então, eleger o atual presidente. Então, veja como que, nesses cenários, essa produção política de ambos os lados está consciente dessa polarização, dos limites de diálogo que tem um do lado do outro e das impossibilidades de se ultrapassar esses limites sem com que seja necessário fazer uma reflexão filosófica a priori, antes de tudo e antes de qualquer ponto de partida mais prático. Esse sentimento de ódio que a Márcia menciona, ela mesma fala da esquerda à direita, está muito presente em diversos discursos que foram tomando parte pública, que foram tomando dimensões muito importantes, decisivas, nós poderíamos dizer, nas eleições, mas acima de tudo no cotidiano da discussão política, e isso é muito preocupante. Ela vai continuar dizendo o seguinte: quando escrevi o ensaio que dá nome ao livro, pensei em um experimento teórico prático. Pensei em como desencadear a operação considerada impossível de conversar com alguém enrijecido em sua visão de mundo. Alguém que não se dispõe a escutar. Alguém que não fala para dialogar, mas apenas para mandar e dominar. Alguém que se tornou um sacerdote de verdades de sua vida e das vidas alheias. Alguém que sabe tudo previamente e está fechado para o outro. Perdido em suas ilhas, alguns estão muito certos de que as coisas não podem ser diferentes porque o mundo está pronto em seus sistemas de pensamento. Então veja mais uma vez a função e a necessidade do diálogo, a impossibilidade do diálogo por falta de uma linguagem que queira dialogar e não uma linguagem que queira dominar, como ela diz. Então, novamente, como o Olavo também colocou, a respeito de um linguajar falacioso, de construções teóricas absolutamente de retóricas muito prejudicadas. Aqui também Márcia fala de uso de linguagem, de jogos linguísticos, como ela menciona, que são incapazes de prover diálogo público. E olha que ela usa também uma imagem religiosa aqui dos sacerdotes da verdade da sua vida e da vida alheia nos seus sistemas muito bem construídos, incapazes de ver diferença e de aprender com o outro, de enxergar a alteridade. Então, figuras muito parecidas também de discurso religioso presente aqui. O time de pensamento conservador, e aquela dá nome a quem ela está se referindo, que é em seu ínfimo opressor, está em um pano de fundo linguístico enrijecido.
um pano de fundo no qual o autoritário se camufla como uma mariposa que se defende dos seus predadores. Claro que o sacerdote do autoritarismo é, como todo paranoico, alguém que tem muito medo. Aquele que pensa que ele sabe o outro, a vida, a sociedade, não pode ser diferentes, não se abre ao diálogo. Há uma dimensão idealizadora e utopista em todo diálogo, mas o fascista não quer saber disso, ou sequer analisar essa hipótese. O outro, esse alguém que o agente fascista trata como ninguém, é diferença demais para sua cabeça, cheia de ideias prontas e bem encaixadas no mesmo lugar de sempre. Então veja que ela reforça que o ponto é uma linguagem enrijecida, uma linguagem incapaz de enxergar o outro e a diferença, a alteridade, e isso faz com que ele seja um sacerdote do autoritarismo. Então, com esses dois exemplos aqui, como eu mencionei, poderia trazer muitos outros. Eu aprecio pontos da obra de cada um deles. É necessário o cristão, por causa da graça comum, conseguir enxergar pontos nos mais distantes pensadores e pensadoras que podem estar da fé cristã, mas a gente tem que sempre pensar à luz da graça comum de Deus, o que eu posso aprender ali ou não, para que a gente também não seja acusado de visões de mundo muito fechadas e enrijecidas. Mas o grande ponto é que também tem pontos em comum entre as duas análises, que apesar de estarem distantes politicamente uns dos outros, eles estão muito próximos do ponto de vista do que eles desejam, de como eles enxergam e analisam as relações políticas brasileiras, mas falta justamente na posição dos dois o que vai nos fazer para ultrapassarmos isso. Experiência teórico-prático que a Márcia Tiburi coloca, de conversar com um fascista, de uma atividade quase impossível, e ela elenca ao longo do seu livro vários elementos para se fazer isso, mostra-se muito distante da possibilidade disso acontecer mesmo. E do outro lado, o Olavo, da mesma forma, de desclassificação das ideias de um progressista como retoricamente ínfimas e inferiores ao que um conservador ou que a grande tradição intelectual ocidental pode oferecer, faz com que também o diálogo seja muito difícil. Portanto, a gente pode concluir essa primeira parte da aula dizendo que seja chamando seus interlocutores de canalhas charlatões ou de fascistas que não reconhecem o outro, a inteligência brasileira parece operar sob a mesma lógica e sofre das mesmas incapacidades. Através dos exercícios teóricos mais ou menos panfletários, buscam convencer os seus interlocutores de que existe um grupo social que, por definição, não é possível estabelecer diálogo. A causa de ambos é linguística, ou por enrijecimento, ou por retórica maliciosa. E em troca constante de adjetivos, permanecemos em uma oscilação entre o eles e o nós. Então a pergunta que resta fazer é: quais são as reais condições de possibilidade para não desistirmos das conversas sobre política no Brasil? Esse é o ponto da aula que eu gostaria de levantar. Quais são os elementos necessários para que um cristão consiga sair, desarticular essas polarizações que muitas vezes nós somos colocados e não precisávamos fazer parte? E quais são os elementos que a grande tradição cristã nos dá para que a gente possa identificar esses pontos, transitar entre um e outro de maneira harmônica e perceber que como que eles não têm as condições para ultrapassar essa dificuldade que eles mesmos se colocaram e como que a tradição cristã tem categorias, tem jogos linguísticos, tem meios muito mais adequados para fazer com que a gente pense no bem comum para além das polarizações. Então, de maneira geral, perguntar qual é o princípio fundamental da despolarização na política brasileira. Para essa conversa, eu vou chamar dois autores que fazem parte da mesma tradição filosófica. O primeiro deles é o jurista holandês Herman Doivert. Quem foi aluno nosso do curso Olhando para Fora já se identificou com ele algumas vezes. E ele escreveu um livro muitíssimo interessante chamado As Raízes da Cultura Ocidental, onde ele fala um pouco sobre sociologia, ciência social e os meios da gente entender o que está acontecendo dentro da sociedade. E ele mostra como que tipos ideais são sempre utilizados tanto por Olavo quanto por Márcia. Apareceram tipos ideais aqui que, na verdade, nada trazem de muito de contribuição para a gente pensar o que é inovador no pensamento político. Veja o que ele diz. Será que estamos operando em sociologia com os assim chamados conceitos de tipos ideais, que, extraídos do seu modo arbitrário dos fenômenos sociais variáveis, como nos são apresentados sob aspectos históricos da realidade?
Esses tipos ideais, em última análise, nada mais são do que construções subjetivas, as quais não podem contribuir em nada para a nossa compreensão das estruturas da totalidade típica da realidade. Max Weber, o conhecido estudioso alemão que introduziu esses assim chamados tipos ideais na estrutura conceitual da sociologia, expressamente reconhece o seu caráter derivado e relativamente arbitrário e só pretendeu utilizá-los como auxiliares para uma melhor compreensão da individualidade histórica dos fenômenos, especialmente do significado sócio-histórico subjetivo da ação humana. O que o Doivert está falando aqui? Ele está perguntando, nós estamos operando meramente com tipos ideais? O que são esses tipos ideais? Uma criação distintamente de Max Weber, importante pilar para a sociologia, para a teoria social moderna. Ele falou que existem tipos ideais em que a gente pode abstrair características da realidade e montar esses tipos ideais. Foi o que o Olavo e que a Márcia fizeram. Quando a Márcia fala do fascista como um tipo psicopolítico, é exatamente isso que ela está falando. Ela está falando não de que existe alguma pessoa que consiga todas aquelas características ser adequada a ela e pronto, a gente identificou um fascista aqui. Ou então canalha, como utilizando-se de uma retórica que esconde e que aparece o que quer e esconde o que não quer, e a gente pode olhar na realidade e encontrar aqui um idiota ou aqui um canalha. Não, o ponto dos tipos ideais não é esse. Não é que a gente vai encontrar uma perfeição em pessoa, em carne e osso, andando nas ruas. Eles servem como tipos arbitrários, subjetivos, como o próprio Weber colocou, para a gente identificar modos de procedimento, modos de ação humana na realidade, que nos permitem mais ou menos saber para onde eles estão caminhando e, de alguma forma, prever alguns dos seus movimentos. O que é importante para a sociologia e para a ciência política, a previsibilidade, a probabilidade que se tem para a gente entender os fenômenos sociais. Então é isso que está acontecendo aqui. E todos os dois fazem tipos ideais. A gente pode até usar as categorias do próprio Weber para a tipologia da ação humana, uma ação racional visando valores, muito característico do tipo intelectual que o Olavo de Carvalho vai defender, e um outro tipo de ação humana muito afetiva, típica também do que Márcia Tiburi vai caracterizar, não só dos fascistas, mas também das genuínas ações políticas. E a gente poderia usar essas próprias, a cartografia que o próprio Max Weber construiu para entender o que eles estão usando, esses tipos que eles estão usando, mas o fundo da questão é que o Doivert vai dizer, esses tipos ideais, eles nos ajudam muito pouco, porque apesar de fornecer uma descrição e que tem condições de realidade, eu não estou desmentindo que não existam essas posturas, tais como Olavo e Márcia estão se referindo, mas que na verdade não nos ajudam a entender as estruturas mais profundas da sociedade, que conseguem nos dar os princípios de compreensão para a gente entender os fenômenos e as dinâmicas sociais e, acima de tudo, para que a gente possa ultrapassar teorias que nos colocam em polarizações frente a esses fatos sociais. Esse é o ponto. O Doivert está dizendo, olha, eles ajudam muito pouco nisso. Ele vai continuar explorando um pouco esse tema. Ele vai dizer o seguinte, olha, Max Weber explicou que os tipos ideais são alcançados quando se exagera conscientemente certos traços dentro da realidade histórica e abstraindo-os de todas as outras características. Então, exagera-se na caracterização do idiota, exagera-se na caracterização do charlatão, exagera-se na caracterização do fascista para poder entender a sua presença histórica. Ele prontamente admitiu que uma pessoa nunca vai simplesmente deparar-se com um tipo de ideal dentro da própria realidade, andando pelas ruas. Como, por exemplo, pode apontar o seu tipo ideal, que ele falou bastante, que é o Homo economicus. Michel Foucault também debruçou-se bastante em cima do Homo economicus, e ele vai dizer que é a imagem fantasiosa de uma pessoa que é movida única e exclusivamente pelo próprio interesse econômico e de alguém que escolhe de modo estritamente racional os meios pelos quais os objetivos poderiam ser realizados. Ou seja, um tipo ideal muito comum dentro da conceitografia moderna de política, Foucault e Weber se ocuparam bastante, que é o Homo economicus, que é aquela pessoa com uma visão de mundo eminentemente consumista, que trata outras pessoas e valora toda a sua existência a partir de critérios de consumo, de economia, daquilo que vale mais, daquilo que lhe traz prejuízo, daquilo que lhe beneficia mais. Essa é, talvez, na minha opinião, uma das visões de mundo mais dominantes na nossa sociedade hoje. Só que a gente não encontra um Homo economicus puro andando
andando na rua ao lado do fascista puro ou do charlatão puro. Essas características exageradas servem para nos dar material conceitual, vocabulário analítico, para que a gente possa compreender os fenômenos políticos. Mas ainda assim, o Herman Doivert vai dizer, nos ajudam muito pouco a penetrar aqueles que são os problemas nucleares da política. Ele vai dizer o seguinte: no entanto, o verdadeiro problema estrutural que trouxemos à luz nem sequer foi levantado aqui. Ou seja, a questão sobre como os vários aspectos que se manifestam na sociedade estão organizados dentro das estruturas de totalidade distintas, típicas para formas de identidade individuais completamente únicas. No entanto, essa é a pergunta mais básica de toda a sociologia. Lê-se muito em vários escritos e jornais diários acerca das estruturas da sociedade, das mudanças estruturais, mas está longe de ser claro o que se entende exatamente por isso. Muitas vezes, esses termos escondem uma noção cientificamente defendida de que os fatores econômicos são realmente decisivos e determinam toda a coerência de uma sociedade. O que o Doivert está falando aqui? Muita atenção nesse ponto. Essas questões marginais, tipos ideais, conversar com um fascista, não cair na retórica de um charlatão, não ser um idiota, isso ainda é muito marginal ou superficial aos problemas estruturais da sociedade. Não nos permitem colocar a grande pergunta, que é a pergunta que toda a sociologia gira em torno, que é a pergunta sobre como manter, sob uma visão unificada, os diferentes aspectos envolvidos em uma sociedade. Porque de onde que nascem as polarizações e de onde que nascem as ideologias políticas? Elas nascem justamente das preferências religiosas de um aspecto em detrimento dos outros. Quando a gente fala de um tipo idólatra de ideologia liberal, em que a iniciativa privada é absolutizada, ela é tratada como um deus, e qualquer coisa que se coloque na sua frente é um mal radical, religioso, que deve ser ultrapassado. Lembra quando o Olavo de Carvalho fala de que eles são um mal diabólico? A linguagem é religiosa mesmo, justamente porque a ênfase em que eu me agarro é uma ênfase religiosa também do meu coração. E aí eu coloco ela em detrimento de todas as outras e inicio uma polarização. A gente pode pensar numa outra polarização de tipo mais socialista, em que a sociedade, não agora mais a iniciativa privada, é idolatrada, é absolutizada, e qualquer tipo de iniciativa privada que prejudique a sociedade vai ser encarada como um mal radical, como um mal que deve ser eliminado. Então vejam que a sociedade, ela comunga dentro de si vários aspectos individuais, de psicologia social, de aspectos econômicos, de aspectos individuais, de lógica, de linguagem, e para usar uma teoria que unifique tudo isso é o grande desafio que nós temos para a teoria científica sociológica, e que as polarizações de um ou outro aspecto social não vão dar conta de fazer isso, porque elas estão muito concentradas em um ponto específico e são incapazes de nos dar uma visão do todo, uma teoria da realidade social que seja pluralista, que nos dê conta da multiplicidade de aspectos que estão envolvidos numa sociedade, que ninguém duvida, mas que umas pessoas escolheram ocupar-se com uns em detrimento dos outros. Você poderia se perguntar, mas Pedro, tem uns que são mais importantes do que os outros e que pedem mais urgência. Eu tenderia a relativizar essa verdade, porque apesar de eu entender que tem coisas que são muito urgentes e que vidas humanas dependem disso, numa sociedade a gente tem uma coerência de aspectos de tal modo entremeada uma na outra, que é difícil falar de algo que tem uma urgência, mas que não dependa de outros aspectos que foram igualmente negligenciados. Então, somente um tratamento equitativo desses aspectos vai fazer com que a gente tenha condições de possibilidade de ter uma visão da sociedade equilibrada, que a gente desarticule as polarizações alienantes e empobrecedoras e que a gente, então, despolarize a nossa discussão sobre política. Mas a grande questão é que somente os cristãos têm condição de fazer isso. Somente os cristãos têm vocabulário político, linguajar teológico para poder fazer isso. E que muitas vezes os outros autores que fazem inclusive uso do linguajar teológico, mas para acusação de um ou de outro, como mal radical ou como sacerdotes das próprias verdades, esses fazem usos inadequados do linguajar teológico e não
prestam atenção de como teologia e teoria social caminham juntas. Carl Schmitt, que foi um importante jurista alemão no século XX, disse que todos os conceitos políticos significativos são conceitos teológicos secularizados. John Milbank, importante autor da ortodoxia radical na Inglaterra, vai sustentar a mesma tese de que todas as propostas políticas modernas nada mais são do que a secularização da tese da violência e que elas por si mesmas não se sustentam, ora instituindo-se na violência que põe e ora da violência que mantém o status político. E somente a fé cristã teria condições de poder ultrapassar essa polarização. Esse é o grande ponto. E esse é o grande desafio que os cristãos têm para reconhecer o seu lugar na política contemporânea. Não é adotando ou tendo a sua fé emparelhada por um dos lados dessa polarização, mas instituindo-se na sociedade como aqueles que têm condições de servir essa sociedade com uma análise equitativa, porque Cristo é soberano sobre todos os aspectos dessa sociedade de maneira igual. Ele se importa com os indivíduos e com a sociedade, com a nação, com a democracia, com a iniciativa privada, com o povo de uma maneira igual e que nenhum desses aspectos precisa ser idolatrado e precisa funcionar como um Deus. Esse é o ponto da argumentação. E ela vai ser seguida agora por um importante cientista político canadense, que é o David Koyzis, que escreveu um dos melhores livros sobre teologia e teoria social, que é o livro Visões e Ilusões Políticas. E ele fala o que está no cerne da incapacidade dos fascistas não conversarem com os idiotas não conversarem com os charlatões não conversarem uns com os outros. Veja o que ele diz. São muitos os debates acirrados no âmbito político que não acontecem simplesmente porque um ou outro lado se recusa a aceitar os fatos ou a ser razoável, como tantas vezes ouvimos, mas sim porque ambos os lados se pautam por visões diferentes da realidade, alicerçados em paradigmas mutuamente excludentes. Na verdade, muitas dessas concepções políticas distintas, seja qual for o seu título ideológico, têm origem numa única cosmovisão religiosa que vê o cosmos como um sistema essencialmente fechado, sem referência a um criador ou redentor. Em resumo, apesar do aparente conflito entre as diversas ideologias, no fundo, todas são subespécies de uma categoria mais ampla, a idolatria. Veja que o Koyzis vai ao cerne da questão quando a gente fala sobre política, polarização e ideologia. Mas os diferentes debates, eles não acontecem, não é porque o Olavo não usou o bom senso, não é porque a Márcia Tiburi não foi razoável e um sentou do lado do outro e olhando os fatos chegaram a uma conclusão igual. Por que isso não pode acontecer? Porque partem de visões de mundo diferentes. O coração deles está comprometido com aspectos da realidade diferentes uns dos outros, que fazem com que sejam visões de mundo incompatíveis. Então, esses discursos de debate entre candidatos diferentes, entre visões de mundo uma do lado da outra, que simplesmente mantêm-se superficiais, eles não atingem o ponto da questão, porque o que está no coração de cada um dos debatedores não é explicitado. Nós não estamos advogando aqui por uma neutralidade, porque isso não é possível, mas a grande questão é explicitar o que está no meu coração, é dizer, eu tenho uma confiança maior na história, eu confio que a história vai fazer com que se julgue aqueles que foram convenientes ao poder e aqueles que se foram resistentes. A história vai julgar a história e a história assume o tamanho de uma divindade. Os historicistas raciocinam assim. A gente escuta muitos argumentos de tipo historicista na política. A história vai julgar todos aqueles que ficaram calados durante esse tempo. A história não julga ninguém. A história não é juiz. A história não ocupa o lugar que dentro da fé cristã somente o Senhor Jesus ocupa. E a racionalidade vai cobrar daqueles que não tiveram bom senso. A racionalidade não cobra nada. Porque quem cobra, quem julga, quem estabelece o peso das verdades é a Trindade. É o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Não é nenhum aspecto da realidade que foi divinizado, que foi transformado num Deus. Então, enquanto isso não ficar explícito, nós vamos não ter colóquios, nós vamos ter sempre solilóquios. É a pessoa falando com ela mesma, a outra não escuta e não adianta, chama de charlatão, chama de idiota, chama de fascista e a gente não cresce e não avança no discurso político, porque na raiz de tudo, Koyzis vai dizer, tem idolatria. Tem um aspecto da realidade que foi idolatrado no lugar dos outros e fez com que fosse impossível estabelecer diálogo. Então, a despolarização necessariamente passa por uma
profanação dos falsos deuses, sem profanarmos esses ídolos da política brasileira, nós não vamos conseguir avançar, sem deixar com que essa linguagem religiosa de ambos os lados tome conta do discurso político, a gente não vai conseguir avançar, a gente não vai conseguir ser genuíno e verdadeiro e entender os pontos de partida uns dos outros. Essa é a grande questão aqui. É por isso que é necessário a gente se ocupar com política de um ponto de vista genuinamente cristão. A ideia do curso e de todos os esforços que eu tenho tentado empreender é justamente de fornecer um outro vocabulário político, para que as pessoas possam profanar os falsos deuses e fazer com que todos os aspectos de uma realidade voltem a estar debaixo da soberania absoluta de Cristo. E como que isso vai funcionar, não só para os cristãos, vai ser o bem público, para como uma sociedade deve funcionar. Esse é o ponto alto da questão. É para isso que eu tenho convidado vocês a refletir. Caminhando para o final, eu queria terminar com algumas pontuações a respeito do Hermann Doivert. Veja o que ele diz. A sociologia moderna, no entanto, tem realmente tentado explicar os fenômenos da sociedade humana depois de descartadas, por questão de princípio, essas estruturas, as quais possibilitam esses mesmos fenômenos, bem como a nossa experiência deles. Portanto, o primeiro requisito básico para que haja uma sociologia cristã é que ela se separe das concepções humanistas da realidade, às quais as várias escolas aderem tacitamente. Aquilo que o Coise chamou a atenção de que na raiz delas existem idolatrias radicais e que no fundo, o que elas estão adorando é a própria pessoa, construindo deuses à sua imagem e semelhança. Então, esses pontos de vista humanistas devem ser descartados de cara, caso a gente queira construir genuinamente uma sociologia que explique a realidade em sua pluralidade, que explique as múltiplas facetas que compõem uma sociedade e que somente um discurso que consiga harmonizá-las será aquele que vai fazer com que essa sociedade amadureça, com que ela floresça e com que as pessoas experimentem bem público. Esse é o ponto e é o primeiro passo no processo de despolarização que nós estamos inseridos. Ele vai continuar dizendo que, em última análise, todos os problemas fundamentais da sociologia parecem convergir para a questão de, atenção aqui, como é possível reunir numa perspectiva teórica abrangente a grande diversidade de aspectos modais revelados pela sociedade. Logo, é uma tarefa essencial da sociologia reunir todos esses aspectos sob uma perspectiva teórica abrangente e típica. Isso pressupõe que ela tenha uma ideia de inter-relação e coerência mútua dos aspectos, do respectivo lugar que cada um deles ocupa em toda a ordem de aspectos e, finalmente, da maneira pela qual os aspectos estão organizados dentro das estruturas de totalidade típica da realidade para formar todos individuais. Ou seja, a pergunta principal da sociologia é como manter as diversas facetas de uma sociedade harmonicamente relacionadas. Porque o que está faltando é justamente relação. O clamor pelo diálogo, o clamor para harmonia é justamente para que relacione aquilo que está antagonizado. Mas para se fazer isso é necessário uma teoria que consiga explicar a interconexão de tudo isso. Que consiga colocar cada uma das suas coisas no lugar e dizer qual é o funcionamento normativo de uma e qual é a disfuncionalidade de outra. É preciso de uma teoria que seja uma descrição, que faça um mapeamento teórico, analítico do vocabulário necessário para a gente entender essas inter-relações. Sem isso, sem esse trabalho bem mais complexo do que meramente caracterizar os tipos ideais que são opostos e que são prejudiciais ao discurso público, sem esse trabalho muito mais complexo de identificar as múltiplas facetas de uma sociedade e perceber quais estão sendo abafadas e quais estão sendo hipertrofiadas, a gente não vai conseguir avançar politicamente. Nós não vamos conseguir cumprir a vocação de sermos uma bênção para todas as famílias da terra, que é a vocação de todo cristão. Esse é o ponto. É esse o convite que eu estou fazendo para vocês aqui. Portanto, para terminar, e uma palavra de consolo aqui do Doivert, a dificuldade desse empreendimento não deve desestimular nenhum leitor que esteja tão convencido como nós da necessidade urgente de uma sociologia cristã. Essa sociologia só pode ser desenvolvida de maneira gradual, mas nunca sem uma conversão radical de toda a nossa compreensão científica da realidade. Uma conversão que deve ser provocada pela dinâmica espiritual do motivo básico da palavra revelação de Deus. A criação, a queda em pecado e a redenção
redenção por meio de Jesus Cristo. Então o que ele está falando aqui é, olha, não fiquem desestimulados quando vocês tomam dimensão do tamanho do problema político que nós temos. É um problema gigante. Toda a história da sociologia encontra nesse problema justamente o seu núcleo de significado. Só que essa sociologia cristã ela não pode ser construída a não ser num processo gradual, como nós temos feito aqui. Devagar, apresentando autores, entendendo argumentos, construindo os pilares e os pontos fundamentais de uma visão de mundo cristã, e a partir disso a gente entender que somente com uma conversão radical dos nossos pontos de vista à visão de mundo cristã de criação, que é de redenção, é que vai ser possível essa teoria não reducionista surja. Então esse é o ponto da despolarização, esse é o ponto do convite cristão a respeito dessa questão. Eu acredito que os cristãos, a cristandade tem as condições de possibilidade privilegiadas para fazer com que a gente mude o vocabulário político. Nós temos número suficiente para isso, fazer isso no Brasil, e nós temos arcabouço teórico, metodológico e prático necessário para isso. Tem homens e mulheres na história da fé cristã ocupados com o bem público que nos dão estudo de caso mais do que abundante para a gente poder se orientar no presente do Brasil. E é esse o ponto que eu tenho insistido com vocês. É para isso que a gente pensou no curso Olhando para Fora, é para isso que nós pensamos no curso Proteste, para a gente apresentar o que propriamente dito é essa visão, para a gente construir gradualmente, semana após semana, o que é essa construção do ponto mais completo, holístico da sociedade. Nós vamos fazer isso a partir das melhores fontes da tradição cristã, do passado, da modernidade à contemporaneidade. Então é um trabalho complexo, mas não é impossível, mas sozinhos a gente não consegue, a gente precisa de você. Então se você tem interesse nisso, aqui fica o meu convite. Hoje então estão abertas as inscrições para esse curso, o Proteste, a respeito de uma alternativa política e social às polarizações políticas, e eu queria, para te incentivar a fazer e para contribuir muito com a sua formação, porque eu acredito que os assuntos são complementares e não tem como a gente se ocupar com política hoje no Brasil sem que a gente entre em discussões a respeito de gênero, identidade e sexualidade. Eu tenho um combo para fazer. A gente vai fazer o seguinte, as pessoas que se inscreverem nas primeiras 48 horas, ou seja, até domingo, elas têm os dois cursos no preço de um. Você se inscreve para política e ganha de sexualidade. Você se inscreveu no de política nas próximas 48 horas, quinta, sexta e sábado, na verdade. Depois de sábado, encerra as inscrições, você tem condições de ganhar o curso de sexualidade. Não vai pagar nada por ele. Você vai economizar aí 300 e tantos reais só comprando de política e ganhando de sexualidade. Isso só vai servir para vocês que estão aqui na aula, para quem está no grupo do Invisible College, lá no Telegram. A gente não vou avisar isso na minha rede social, não vou avisar isso na rede social do Instagram, do Invisible College. É só para quem está aqui. Se você se inscreve agora, hoje e nas próximas 48 horas para o curso de política, você ganha automaticamente o curso de sexualidade e você já começa a fazer hoje mesmo de sexualidade. É um dos cursos talvez mais completos que eu fiz, é esse de sexo, ciência e sociedade. Ocupa com todas as questões mais inflamadas que a gente tem na nossa contemporaneidade, feminismo, teoria queer, questões de pessoas trans, revolução afetiva, e depois de uma parte bastante questionadora, a gente pega toda uma parte mais propositiva, antropologia cristã, trindade, casamento, papéis de homens e de mulheres, o que é ser homem, o que é ser mulher. Então, talvez seja o curso mais completo que eu tenha feito até então, é um dos mais completos que a gente tem no assunto, e você leva os dois se você fizer sua inscrição hoje. Eu estou fazendo isso porque eu acredito que sem insistir na formação dos brasileiros, sem qualificar o nosso vocabulário político, teológico, a gente não vai conseguir alcançar essa maturidade. A igreja tem que contribuir para isso, e essa é a minha dose de contribuição. Te agradeço muitíssimo por ter ficado até aqui agora comigo, espero que eu tenha contribuído para você. Não deixe de acompanhar as coisas no nosso canal do Telegram, nem nas páginas do Invisible College, nem na minha, em que a gente vai continuar falando a respeito disso, novas notícias vão surgindo ali, e é lá que você vai ser informado de cada uma delas. Deus te abençoe muitíssimo e até uma próxima.